Eu de novo com a mesma roupa. Oi pessoal, tudo bom? Estou eu aqui, terceiro vídeo gravado no mesmo dia, mas dessa vez para falar do 7º mês da Alice. Estou atrasada, mas estou repondo e vamos acertar tudo. O 7º mês da Alice foi em janeiro agora de 2015, no finalzinho de dezembro, né, pro começo de janeiro. Foi um mês bem bacana porque a gente pegou as festas de família, né? Natal, o Ano Novo. E aí algumas pessoas me perguntaram até, mas como é que foi? Ela ficou quietinha, ela dormiu, como é que foi? Bom, gente, eu tenho muita sorte que a Alice dorme a noite inteira e que ela come muito bem. Então no Natal, ela até tava no meio aqui com na ceia com a gente queria que ela comesse, mas ela dormiu antes até. Então a gente pôde fazer a ceia normal, coloquei uma roupa bem linda nela, ela distraiu todo mundo. Mas na hora, assim, de trocar os presentes, na hora de comer mesmo, ela tava dormindo. Então, não tive problema. Na hora dos fogos do Ano Novo, ela acordou, ela tava dormindo também, aí ela acordou na hora dos fogos. Eu fui lá fora, mostrei os fogos pra ela ficava assim... Ela apontava, ela achou o máximo aquilo lá. Foi muito legal ver a carinha dela. E depois ela dormiu de novo, rapidinho, porque ela tava com sono, claro, mas... Poxa, não custa nada, é Ano Novo. Vamos levar a nenê lá fora pra mostrar pra ela como é que tá o mundo, o que é que tá acontecendo, né? Então foi muito tranquilo, foi muito bacana, porque eu pude aproveitar também. Ela fez a alegria de muita gente. Foi um Natal que a gente passou em família aqui em casa, minha família, a família do meu namorado, os meus avós. Isso foi muito bacana porque eles curtiram a Alice. E chega um momento que você percebe que o bebê, ele é uma alegria na casa. Então, se você ficar quietinha só observando como ele deixa as pessoas mais felizes, isso já enche você de alegria também. Então eu gostei muito de observar o que estava acontecendo, observar o sorriso na cara de todo mundo enquanto ela brincava com eles. Isso foi a parte das festas. Em relação à alimentação, a gente manteve as papinhas, só que agora ela tá jantando também. Então o que eu faço? Quando eu tô cozinhando, eu cozinho uma quantidade maior, porque aí daquele dia eu faço almoço e janta. Entendeu? Daquela papinha eu faço almoço e janta. E aí eu coloco intercalado, né? Então, o almoço é da segunda-feira, mas a janta não precisa ser igual. Eu vou colocar então para quinta-feira. Mas se eu quisesse pôr igual, não tem problema. Tem até algumas pediatras, nutricionistas que recomendam que você dê um certo tipo de alimento para o bebê por 3 dias seguidos para ver qual é a reação dele. Se aquilo fez bem, se ele gostou, como é que reagiu o estômago, como é que reagiu o intestino, né? Para você ver qual é a reação do corpo. E não só do corpo, mas para ele aprender a comer, porque às vezes você dá uma vez, ele não gosta. Mas você dá de novo, ele fica meio assim. Se você insistir, talvez ele realmente experimente e goste. Porque todos os sabores são novos para o bebê, ele não sabe o que ele está provando. Então, às vezes, existe uma rejeição por desconhecido, não porque não gosta. Então, se você for tentando, isso pode facilitar com que você tenha um leque aí maior de opções para servir para o seu bebê. Então, eu comecei a aumentar a quantidade de coisinhas que eu faço para poder ter o almoço e a janta. E aí eu colocava uma fita crepe por cima para indicar almoço do dia 12, jantar do dia 12. Aí no outro, almoço do dia 13, jantar do dia 13. Porque eu escrevia tudo numa folha e conseguia organizar, vamos dizer assim, a dieta dela. Foi um pouco difícil manter essa questão de cozinhar sempre. Porque a gente tem outros compromissos, a gente tem muita coisa para fazer, a gente fica cansada, principalmente trabalhando fora. Eu tava trabalhando com eventos, então às vezes eu tinha festa para fazer no sábado até 2 da manhã, e aí no domingo eu tinha que cozinhar também para ela. Então foi um pouco difícil, não vou dizer que foi fácil. Mas ainda segui, fiz direitinho pro 7º mês dela.
Ainda sobre as papinhas, uma coisa que foi diferente é que nesse mês a gente adicionou carboidratos por recomendação do pediatra. Então no sexto mês, né, que foi o primeiro de papinhas, era só uma carne, os 3 legumes e a folha verde. Agora a gente adicionou o carboidrato, que são os grãos. Então agora a gente pode colocar arroz ou macarrão também. Então isso também facilita na hora de você fazer uma quantidade maior, né? Porque eu posso colocar a mesma quantidade que eu estava colocando de carne, de legumes, e adicionar o arroz, nossa, isso já faz uma diferença. Só que como eu quis colocar mais legumes do que arroz, então eu aumentei os legumes e pus só um pouquinho de arroz. Mas isso a gente fala melhorzinho no vídeo de papinhas, tá? Gente, uma coisa que eu acho muito importante comentar no vídeo do 7º mês foi o seguinte: a Alice, ela ficou com a minha tia no 6º mês e a ideia é que ficasse com ela, não sei até quando, mas que ficasse com ela. Mas a minha tia, ela teve um problema na coluna, ela tá com um problema no joelho, ela tá com muita dor e ela não pode ficar fazendo muito esforço. Ela tem que fazer fisioterapia, ela teria que fazer uma cirurgia. E ficar com a Alice nesse momento é prejudicial para minha tia. Então, eu não tive muita escolha, eu vou ter que colocar a Alice numa escolinha. Na verdade, a minha tia escondeu um tempo de que ela tava com dor no joelho. E aí, quando ela resolveu ir atrás e ir no médico, que ele deu a notícia, eu não tive muito tempo para ir atrás de escolinha. Eu fiquei sabendo assim na quinta-feira. Segunda-feira da outra semana, a minha mãe estava de férias, né? Ela ia viajar, ia ficar uma semana fora. Então, eu tinha que decidir qual escolinha a Alice ia ficar, basicamente, naquele fim de semana, sexta, sábado e domingo. Para na segunda-feira, a Alice já poder ir para a escolinha, eu trabalhar e o Leandro trabalhar. Bom, eu tô morando em Campinas, né? Eu sou de Campinas e tô morando com a minha mãe ainda. E aí eu fui atrás de uma escolinha aqui próxima, porque o meu horário é muito maluco. Eu tenho horário flexível, então às vezes eu posso entrar mais tarde, só que eu também saio mais tarde. Então tem dias que eu não ia conseguir pegar a Alice. Então, colocando ela numa escola aqui próxima, qualquer um podia pegar. Ou eu, ou o Leandro, ou a minha mãe. Então isso ia facilitar bastante a minha vida. Tenho 2 escolinhas que eu já pensava assim no futuro, quando eu precisasse colocar a Alice. São 2 escolinhas que eu conheci porque a minha irmã estudou quando eu era pequena. Eu fui atrás das 2, eu liguei, peguei valores, não é barato, escolinha particular. Isso porque eu fui atrás de uma escolinha particular. Existem opções de creches, existem questões municipais, né, escolinhas públicas. Mas eu fui atrás de uma particular porque é entre essas 2 que eu já conheci. Então os valores, em uma delas estava 790 o meio período e 960 o integral. Eu precisava do integral. No integral já estava incluso o almoço, a janta, o banho, e eu tinha que mandar para a escola todo dia a fralda que ela fosse usar, né? Então eles pedem uma média de 8 fraldas, 2 trocas de roupa pelo menos, um agasalho, pomadinha anti-assadura. Eu tinha que deixar na escola um shampoozinho dela, uma toalha que vai e volta toda semana. Leite eu tinha que mandar, o leite artificial, eu tinha que mandar em potinho separado já a quantidade que precisasse para cada mamadeira. Então se tivesse 3 mamadeiras, eu tinha que mandar 3 potinhos, cada um com a quantidade certa. Isso daí eu achei um pouco complicado. Aí a outra escolinha que eu fui ver, o valor já era bem diferente. Era 690 o período integral. Então, era uma diferença de R$300 que, nossa, ia fazer uma diferença enorme no meu orçamento. E de muita gente, com certeza, né? Eu gostei mais da estrutura dessa segunda escolinha. Então, eu consegui uma escolinha no valor menor e foi a que eu mais gostei. Tive sorte, claro. Como eu conhecia o serviço das 2, eu confiava nas 2, então eu não tive muito problema quanto a isso. Eu fui mais conhecer a distribuição,
como que era por dentro, onde as crianças ficavam, como elas dormiam, onde elas comiam. Eu gostei muito do ambiente dessa primeira escolinha. Na escolinha que eu escolhi, chama Inovar, e é muito mais prático o sistema para a mãe, assim, né? Então eu tinha que mandar a bolsa também com as fraldas. Eles têm até uma listinha assim do que é que a gente tem que mandar. Então são 8 fraldas, 2 trocas de roupa, um babador, um paninho de boca, a pomadinha anti-assadura. Quem quiser pode mandar lencinho. Eu optei por mandar algodão para limpar com algodão e água. Então, além de ser uma economia, eu gosto dessa ideia, né, de usar água, que é uma coisa mais natural do que ficar usando lencinhos. E eu podia mandar a lata de leite, não precisava mandar as medidas todo dia. Isso, nossa, isso daí já ajuda bastante também. E a nutricionista deles faz um cardápio bem legal. Não, claro, não é igual ao que eu fazia, porque eu me preocupava mais em apresentar coisas diferentes para Alice. Mas em relação a isso, eu tenho que lembrar que eu tô falando de uma criança. Eu fazia a comida para uma criança. Lá na escolinha, eles têm várias crianças. Então você tem que se concentrar em colocar coisas que todos eles vão aceitar de uma certa forma. Então eles até me explicaram que, por sorte, a Alice já entrou lá sabendo comer. Mas tem criança da idade dela que estava na papinha líquida ainda, aquela batida. A Alice já estava nos pedacinhos. Então eles tinham que acostumar a criança a entrar nos pedacinhos para poder igualar de todo mundo, né? Tem criança que a mãe não tinha apresentado, sei lá, vagem, não tinha apresentado brócoli. Então, colocar isso na alimentação, de repente, para a criança num lugar estranho, com pessoas estranhas, não é muito fácil. Então, eles têm que colocar aos poucos. Não é que nem eu que coloco hoje, eu coloco uma coisa e amanhã eu já coloco outra totalmente diferente. Eu tô na minha casa. Se ela não aceitar o totalmente diferente, eu faço outra coisa. Na escolinha não dá. Se uma criança não aceita aquilo, eles vão ter que refazer tudo. Então eles vão devagarzinho, adicionando devagarzinho as coisas diferentes. Então assim, a base em si não é muito diferente. Tinha legumes, tem a carne, tem o carboidrato. Em alguns dias tinha folha, em outros dias não. E tem o lanchinho da tarde também, que já está incluso, que é uma fruta. Tem dias que são 2 frutas. O suquinho também está incluso, suquinho natural também. Então, tudo isso daí eu achei bacana. Claro, ninguém vai fazer igual você, mas você tem que lembrar que não é só você que faz o certo. Às vezes uma escolinha, ela consegue sim dar uma alimentação boa. Não quer dizer que é ruim só porque é diferente do seu. Dá uma olhadinha no cardápio, conversa com a nutricionista, conhece a cozinha, vê o que você acha. Você tem que se sentir segura. Você tem que se sentir bem em deixar o seu filho ou sua filha lá. E eu me senti segura em deixar a Alice. Ela voltava contente, sorrindo, ela dormia bem, então eu acho bacana isso. E tem também uma agendinha, né, onde a gente acompanha, pode mandar recado para as tias respondem. E acho que quase todas as escolinhas têm isso hoje, que é aquele controle, né, do que aconteceu. Então, se dormiu, se fez xixi, se fez cocô, se comeu, se tomou banho, como que comeu no almoço, bem, muito bem, não comeu, no lanche, o suco. Então, tudo isso eles marcam e eu consigo acompanhar como está acontecendo. Então, por exemplo, nos dias que a Alice teve um pouquinho de intestino solto, eu conseguia ver. Se isso acontecesse por muito tempo, eu tinha que prestar mais atenção. Se aconteceu no dia anterior, no dia seguinte eu coloco um pouquinho mais de fralda e mais de 2 trocas de roupa, porque acaba sujando. Então dá pra você se controlar e acertar isso. Eu arrumava a bolsa à noite para ficar mais fácil no dia seguinte. Quem normalmente leva a Alice para a escola é o Leandro, então eu ajudava a trocar ela e arrumar ela enquanto ele se arrumava para o trabalho. Ele levava ela para a escola e aí eu ia me arrumar. Isso está funcionando bastante. Claro que alguns dias eu não arrumo a bolsa à noite, fica meio corrido, mas tá funcionando bem.
Então, em relação à escolinha, eu escolhi essa. Fiquei feliz com a minha decisão. A gente já teve uma festinha, a Alice voltou de máscara no carnaval. Então, é umas coisas bem legais aí que aconteceram e que você começa a vivenciar isso e você fala, nossa, que legal, olha, tem reunião na escolinha, até essas coisas assim você fica feliz. Então é isso, esse foi o 7º mês da Alice, vou deixar as fotinhos e até a próxima.